Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um vai assistir a aula. Nosso vídeo de hoje é somente correção da atividade avaliativa 1 e sexta-feira será a correção da atividade avaliativa 2. Não faço dela logo porque ainda está em curso, então não tem como dar as respostas antes para vocês, né? Então, eu vou diminuir minha tela e vou colocar para vocês a atividade para que vocês acompanhem junto comigo. A questão 1 pede quais os 4 objetivos da farmacologia e para explicar cada um deles. Como foi explicado anteriormente, a farmacologia ela trabalha com 4 objetivos principais. As drogas ou ela vai ter efeito preventivo, ou terão efeito terapêutico, ou terão efeito diagnóstico, ou terão efeito paliativo. O que cada um significa? Quando a droga, a gente diz que ela tem efeito preventivo, significa que ela não é utilizada para tratar a doença, ela é só utilizada para prevenir que a doença se estabeleça no corpo. Um exemplo disso, o principal, são as vacinas. Elas não te curam, elas impedem que a doença evolua no seu corpo, impede o aparecimento dos sinais e sintomas da doença. O segundo objetivo da farmacologia é quando ela trabalha de forma terapêutica. Aí sim é quando o medicamento tem a função de promover a cura, serve para o tratamento da doença em curso. Um exemplo disso são os antibióticos, eles servem para matar, basicamente, as bactérias ou impedir o seu desenvolvimento naquela região específica que está acontecendo a infecção. Então, o objetivo desse tipo de droga é o efeito de cura. Efeito de cura é a mesma coisa que efeito terapêutico. O terceiro objetivo da farmacologia é a ideia de trabalhar com o paliativo. Drogas paliativas são drogas que não são utilizadas para o tratamento de cura, é só utilizado para controle dos sinais e sintomas da doença. Ou seja, a doença não tem mais cura, ela só tem o controle do seu efeito, do seu curso. Exemplos são as drogas utilizadas para hipertensão ou diabetes. Depois que a hipertensão é instalada ou a diabetes, elas não têm mais cura, ou seja, as drogas têm efeito somente paliativo. Elas não têm mais efeito curativo. Outro exemplo muito vasto de drogas paliativas são as drogas utilizadas para o tratamento de câncer, quando o paciente já está num curso onde ele não objetiva mais a cura, somente a manutenção da sua vida. Ou seja, geralmente essas drogas são utilizadas no caso de dor. A dor do câncer é uma dor diferenciada, bem intensa, então os medicamentos são só para alívio dos sinais e sintomas, não tem mais objetivo de cura, já que a doença já está num estado avançado. E o último objetivo da farmacologia é de efeito diagnóstico, são drogas utilizadas para auxiliar em exames, tomografia computadorizada, raio-x no geral, entre outros exames que precisam de uma certa medicação. Essas medicações são 3, que é o gadolínio, o iodo e o sulfato de bário, cada um com a sua ideia específica. O gadolínio vai ser utilizado na tomografia na ressonância magnética e os outros 2 podem ser utilizados na tomografia ou em raio-x simples, dependendo da indicação do paciente. Então, basicamente, a resposta da primeira é essa. Segunda questão, qual a diferença entre medicamento de referência, genérico e similar? Foi bem explicado também na aula anterior. Então, de forma resumida, o medicamento de referência, ou chamado de marca, é aquele medicamento onde a empresa, o laboratório, tem a patente daquele medicamento. Aquele laboratório descobriu aquela fórmula, investiu anos em pesquisa e descobriu um efeito terapêutico daquela substância. Então, eles patentiam no mercado e, como foi falado antes, eles tinham o direito de exploração do mercado por um determinado período de tempo. Hoje, com a nova legislação feita lá há alguns anos atrás, eu até pedi para que na aula presencial alguns alunos pesquisassem, na época onde havia o ministro da Saúde, se eu não me engano era o José Serra. É importante a política nesse caso para a gente saber o marco histórico, instituiu que os medicamentos genéricos poderiam ser utilizados de forma segura e os laboratórios que tinham a detenção da patente não poderiam mais explorar o mercado, porque se eu descubro uma droga e só eu exploro o mercado, eu posso colocar o preço que eu quiser, porque não vai ter nenhum tipo de concorrência. O medicamento genérico é aquele tipo de medicamento que ele não pode ter nome de marca registrado, ele obrigatoriamente tem que ser mais barato, pelo menos 30% mais barato do que o medicamento de referência e obrigatoriamente tem que vir a tarja amarela na caixa e o nome genérico. A indústria, ela comprou a fórmula pronta.
Genérico é uma cópia fiel do medicamento de referência. A diferença é que eles não investiram em pesquisa, só compraram a fórmula pronta, ou seja, claro que tem que ser mais barato, já que não teve gasto laboratorial, somente para reproduzir a cópia. Medicamento similar também é uma cópia do medicamento de referência, é mais barato, porém, alguns recipientes utilizados são mais de baixo custo. Exemplo, a embalagem do medicamento similar, ela é de menor qualidade, o papelão utilizado é de menor qualidade, a data de validade também vai ser diferente, e a forma de apresentação. Por exemplo, o medicamento de referência lançou um determinado remédio em forma de comprimido, o laboratório similar pode lançar esse mesmo remédio na forma líquida, para a mesma indicação de tratamento. São fiéis, são bem utilizados, eles são seguros, esses três formas de apresentação? São. Medicamento de referência genérico e similar são seguros, tá? Referência é de marca, o genérico é mais barato, é uma cópia fiel, e o similar é uma cópia, porém com algumas diferenças. Terceira questão, o que é toxicologia e quais as áreas onde é estudada? A gente já falou na aula anterior em relação à toxicologia, ela é um ramo da medicina que vê os efeitos maléficos das drogas, principalmente os seus efeitos adversos e os seus efeitos colaterais. E as áreas em que ela pode ser estudada são diversas. Nós temos a toxicologia dermatológica, toxicologia química, toxicologia dos alimentos, que são alguns alimentos que podem causar reações no nosso corpo, como, por exemplo, alguns cogumelos têm substâncias que são bem danosas, entre outros ramos da toxicologia. A quarta questão tem de letra A letra E. Ela diz, defina o conceito dos seguintes termos. Letra A, princípio ativo. Princípio ativo nada mais é do que a substância presente no núcleo do medicamento responsável pelo seu efeito terapêutico. O que isso significa? É a substância que vai tratar a sua doença. Um exemplo, nós temos a Novalgina. Novalgina é só o nome da marca. Qual que é o princípio ativo? A dipirona. E assim vai. Muitos outros medicamentos são tratados dessa maneira. Letra B, o que é droga? É qualquer substância provinda do reino animal ou vegetal que, ao entrar em contato com o corpo humano ou qualquer outro tipo de tecido, vai exercer algum tipo de efeito. Ou seja, a droga não necessariamente ela é do bem. Qualquer substância vinda do reino animal ou vegetal pode ser qualquer substância que traga benefícios ou que traga malefícios. A diferença é que, na parte de medicamentos, essa droga pode ser transformada em algum medicamento para obter algum tipo de benefício. Lembrando que não existe medicamento sem efeito colateral. Letra C, o que é dose? É a quantidade de medicamento necessária para o tratamento, para que o paciente obtenha algum tipo de efeito, tá? Então, a dose que se aplica a Maria não é a mesma que se aplica ao José, porque eles têm corpos diferentes, estaturas diferentes, necessidades diferentes, e a doença em curso no seu corpo também vai ser diferente. Então, a dose tem que ser ajustada de acordo com o efeito terapêutico de cada paciente. Letra D, o que é efeito adverso? Letra E, efeito colateral. Vou falar das duas de uma vez. São muito parecidos, efeito adverso e efeito colateral. E o que há de diferença é que o efeito adverso, enquanto ele é esperado, não significa que eu quero que aconteça, mas que ele é esperado, o efeito colateral é um efeito não esperado e que não está relacionado à droga, ao efeito terapêutico daquele medicamento, daquela substância que a pessoa está fazendo uso. Por exemplo, se você está utilizando a isotretinoína, que foi da nossa última aula, é sabido que essa substância ela vai causar ressecamento da pele, ressecamento das mucosas, entre outras alterações. Isso é um efeito adverso, porque já é esperado que, ao eu fazer uso dessa substância, eu tenho um ressecamento de pele, um ressecamento das minhas mucosas, dos meus lábios. Já o efeito colateral é quando o paciente, por exemplo, a pessoa desenvolve um choque anafilático muito forte. É um efeito colateral, é um efeito que não era esperado que acontecesse. Quinta questão, ela discorre sobre as vias de administração dos medicamentos, cite uma vantagem e uma desvantagem de cada uma das vias seguintes. Letra A, via sublingual. Vou falar só uma vantagem e uma desvantagem de cada um. Via sublingual, muito boa, porque tem absorção rápida.
tá? O medicamento cai direto na corrente sanguínea. Uma desvantagem é que precisa da cooperação do paciente. Se for um paciente com nível de conhecimento muito baixo ou um paciente que esteja uma pessoa que não entenda de maneira clara ou que tem algum tipo de perturbação mental, alguma doença mental instalada, fica difícil trabalhar a via sublingual com essa pessoa. Letra B, via oral. Uma vantagem da via oral é que ela é muito econômica e a desvantagem são os efeitos gastrointestinais que ela pode provocar. Náusea, vômito, irritação da mucosa gástrica. Então, se o medicamento for muito forte, geralmente a pessoa vai ter que utilizar outro medicamento que funcione como protetor gástrico para que ela não sinta tantos efeitos. Letra C, via parenteral. Via parenteral não é só uma via, tá? São 4, inclusive a letra D está dentro da via parenteral, que é a via subcutânea. Via parenteral, lembrando que são aqueles tipos de medicações que são inseridas direto na corrente sanguínea ou que tenha transposição de tecido. É a via intradérmica, intramuscular, subcutânea e intravenosa, tá? Todas as 4 vias precisam ser aplicadas de forma direta, ou seja, uma desvantagem é que causa dor. A aplicação causa dor. E uma vantagem é que a medicação tem um efeito terapêutico bem mais rápido, tá? Principalmente na via intramuscular e na via intravenosa. Ao invés de eu tomar o medicamento e só depois dele ser absorvido cair na corrente sanguínea, quando eu faço ele de forma intravenosa, ele já cai direto na corrente sanguínea, não precisa passar pelo processo de absorção. E letra D, a via subcutânea, é uma via muito boa para quando eu quero uma absorção lenta daquela substância. Eu quero que ela fique disponível o dia todinho, 24 horas, então é uma via de absorção lenta. A vantagem é essa, e a desvantagem da via subcutânea é a dor ou a necrose de tecido, porque a via subcutânea, quando ela é utilizada por muitas vezes, e toda vez o paciente tem que se furar. Quando isso acontece por um período de tempo prolongado, cada vez que o paciente se fura, ele vai causar microlesões naquela região que futuramente pode ficar parecendo um tecido com celulite ou um tecido enrijecido. A 6ª questão, cite 5 fatores que modificam a dosagem das medicações. Nós temos vários fatores que podem interferir na dosagem. Um deles é o estado de saúde do paciente, da pessoa. Outro é o peso corporal, dose ajustada de acordo com o peso. Outra é a idade do paciente, se é criança, adulto ou idoso. Outro fator que modifica alterações, principalmente na parte da estética, é o tipo de pele da pessoa, se é uma pele ressecada, se é uma pele mais oleosa, se é uma pele mista. O sexo, determinadas drogas também são diferenciadas de acordo com o gênero, se é feminino ou se é masculino, tá? Então, está aí 5 fatores que podem alterar a dosagem. 7ª questão, sobre as formas de apresentação dos medicamentos, cite como são as formas. Letra A, drágia. Falando de forma bem rápida, a drágia é aquele tipo de medicamento onde é um comprimido revestido de corante e de açúcar para que facilite a digestão, a deglutição desse comprimido, desse medicamento. Então, a drágia ela tem um invólucro, ela é envolta em uma camada de açúcar. Um exemplo disso é a neosaldina, porque o princípio ativo presente dentro é muito amargo ou é muito irritante. Então, precisa desse açúcar por fora para facilitar que você ingira. Letra B, cápsula. Nós temos 2 tipos de cápsula. Aqui, ó, nós temos a cápsula gelatinosa. As duas são gelatinosas, mas nós temos aquela cápsula que contém óleo e aquela cápsula que contém pó. As duas são feitas de gelatina e elas são feitas em forma de cápsula, justamente igual à questão da drágia. Elas são feitas para facilitar a deglutição ou porque o princípio ativo daquela substância é muito indigesto, é muito amargo, é muito ruim, ou porque a substância contida ali dentro daquela cápsula, ela causa algum efeito irritativo na mucosa do estômago. Letra C, comprimido. Na verdade, comprimido é só um pó colocado em moldes e aí ele fica bem apertadinho, então é o comprimido. Letra D, elixir. É a substância hidroalcoólica, é a mistura de álcool mais água e a substância utilizada, tá? Aguardente é um exemplo disso. Elixir 914, que é depurativo, limpa o sangue, também é um exemplo. Letra E, xarope. É uma mistura de água e açúcar, só que a parte de açúcar é muito grande, tá? Então tem que ter
cuidado na utilização prolongada de xaropes. E emulsão é a mistura de óleo mais água, tá? Emulsão é qualquer substância onde a substância medicamentosa é misturada com água e com óleo. A gente sabe que água e óleo não se misturam, mas quando você coloca numa máquina chamada de centrífuga e agita as moléculas de forma bem rápida, eles meio que quebram essas moléculas e ficam uma substância bem grossa. Oitava questão: quais as formas farmacêuticas você mais utiliza no seu dia a dia? Formas farmacêuticas são essas da sétima questão: se é drágio, elixir, cápsula. Algumas pessoas responderam quais os medicamentos que mais usam no dia a dia. Não pedi nome de medicamentos, eu pedi qual a forma farmacêutica que você mais utiliza. Então, por exemplo, eu particularmente utilizo muito forma de comprimido. A maioria das pessoas adultas utiliza muito comprimido, mas tem gente que utiliza injetáveis, por exemplo, quem faz uso de insulina, quem é diabético é dependente da insulina, e quem tem criança faz muita utilização de xaropes e de medicamentos em forma de suspensão. Então, essa daí é meio que pessoal, é para saber o que mais vocês utilizam em casa, se é cápsula, se é xarope, se é comprimido, se é drágia. A nona questão: como pode ser as origens dos medicamentos? Os medicamentos podem ter 3 origens, pode ser sintéticos, semissintéticos e naturais. Quando a gente fala que é naturais, é que a substância ela não é de nenhuma maneira manipulada, do jeito que ela é encontrada na natureza, ela é utilizada para o tratamento na pessoa. Formas sintéticas são aquelas drogas manipuladas totalmente em laboratório, não tem nenhum princípio ativo natural naquela substância, é toda formada dentro de um laboratório. E a semissintética é uma mistura, é quando a droga ela é manipulada no laboratório, só que ela tem também uma certa quantidade de medicamento natural inserido nela. E a 10ª questão, para fechar, é para que vocês fizessem uma pesquisa sobre farmacocinética e farmacodinâmica, para fazer um resumo, que foi a nossa aula seguinte, a nossa aula 3, tá? Então, foi bem explicado, a farmacodinâmica, resumidamente, é como a droga age no nosso organismo, e a farmacocinética é o caminho que essa droga faz, que a gente sabe que tem 4 pontos principais, que o primeiro deles vai ser a absorção, depois vai ser a distribuição, e por último, terceiro, tem a metabolização da droga, e em quarto lugar, fica a eliminação dessas substâncias, tá? Então, basicamente, hoje é só para a gente fazer a correção das atividades, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.